Agora a gente vai passar, então, para o próximo lançamento, que é o lançamento de um estudo muito importante, com dados extremamente atuais, um estudo sobre a acessibilidade dos sites brasileiros e também o lançamento de uma campanha para descrição de imagens. A gente retoma aquela questão que foi colocada lá na palestra da Lia Carrari, do Google, e vamos agora, então, conversar com o pessoal do movimento Web para Todos e também com o Toran Rodrigues, do Big Data Corp, e a Simone Freire. Simone Freire vem aqui junto com a gente. A Simone ela é diretora da Espiral Interativa e também ela é a fundadora do movimento Web para Todos, que a Espiral Interativa é uma agência de comunicação especializada em acessibilidade e projetos de impacto social. E, como idealizadora do movimento Web para Todos, ela reuniu dezenas de organizações em torno desse tópico e vem trabalhando assim muito fortemente, fazendo, né, tomando uma série de iniciativas, realizando uma série de ações importantes de promoção, né, e que já alcançou, né, as redes de televisão em horário nobre. Super importante o trabalho que ela vem fazendo. E o Toran Rodrigues, que é da Big Data Corp, ele também tem uma atuação muito forte na área do mercado, no mercado de tecnologia. Há 15 anos que ele lida com Big Data. Em 2013, ele fundou a Big Data Corp, a maior plataforma de dados da América Latina, onde ele é o atual presidente. E ele vai, né, ele, além de ser o presidente da Big Data Corp, ele também é um palestrante ativo, fazendo já mais de 50 apresentações em diferentes congressos nacionais e internacionais. Então, eu queria convidar a Simone Freire e o Toran Rodrigues para agora fazerem o lançamento da campanha para descrição de imagens e também apresentar um novo estudo sobre acessibilidade nos sites brasileiros. Sejam bem-vindos, vocês dois. Muito obrigado. Oi, pessoal. Oi, Wagner. Bom dia. É um prazer estar aqui num evento com tanta gente engajada, tanta gente querida. E vamos lá, vou correr aí atrás do tempo que a gente está, né, tá atrasado. Então, gente, a gente viu aí, né, estou acompanhando desde o início, né, esse evento hoje, a gente viu a Lia trazendo todas essas tecnologias do Google. Inclusive é um parceiro muito, muito bacana nosso. A gente conseguiu entender, né, quantas possibilidades a gente tem, né, quantas empresas bacanas estão pensando hoje em inovação para eliminar as barreiras, né, e fazer, né, todo esse ambiente digital ele ser mais acessível para todo mundo, independentemente dela ter ou não algum tipo de deficiência. A gente viu dados aí que a Tatiana trouxe, né, são dados de 2016, mas que já revelavam, né, um momento ali que permanecia muito grande, essa falta de acesso a tudo isso que a gente vive hoje no digital, pela maioria das pessoas com deficiência. E hoje, aqui representando o movimento, né, super bacana a abertura que o Wagner fez, né, a gente hoje tem mais de 30 organizações parceiras em prol da construção, né, da acessibilidade digital na web brasileira, que é algo que é urgente. E hoje a gente traz esse estudo num momento absurdamente oportuno, né? No momento em que todo mundo está isolado, cada um está aí na sua casa, ou pelo menos deveria estar, né, na sua casa, acompanhando, né, esse show de evento, de tecnologia, de pessoas bacanas. E aí a gente está fazendo hoje basicamente tudo pela web, né? Usando a web como um ponto de comunicação assim focal de comunicação da gente com o mundo externo nesse momento de pandemia. E aí a gente para pensar, né? Mas será que como é que está a vida, a realidade das pessoas com deficiência nesse momento? Eu não me descrevi para os amigos com deficiência visual que estão acompanhando a gente e que não me conhecem ainda. Eu sou morena, tenho estou com os cabelos castanhos escuros lisos, bem longos, né? Estão abaixo, assim, quase na altura do cotovelo. Estou usando óculos redondos de armação preta e a camiseta do Movimento Web para Todos. Estou sentada no sofá da minha casa. Beleza, só retomando. E o meu sinal, o meu sinal em Libras é esse, porque eu mexo muito no cabelo.
Então, só retomando, a gente está nesse momento dessa comunicação externa por meio da web, e assim, as pessoas com deficiência, como que elas estão fazendo isso? Será que elas estão conseguindo acessar banco, acessar notícias, acessar plataformas de ensino à distância, acompanhar, né, toda a movimentação da gente nas redes sociais? Será? Então, a gente fez um estudo, na verdade, é uma parceria da gente com a Big Data, que vai ser representada aí pelo Toran já, e com o W3C. A gente fez uma segunda leitura. O Toran vai explicar um pouquinho o que foi feito na prática, mas a gente varreu milhões de sites no Brasil. E os resultados, gente, em relação a esse outro estudo que a gente fez no final do ano passado, em outubro, realmente os resultados são estarrecedores. A gente está com uma web ainda bem longe de estar acessível para as pessoas com deficiência. Mas eu não vou dar spoiler, não, tá? Já vou rolar a bola aqui para o Toran e ele vai trazer esses slides com detalhes para vocês. Depois eu volto para falar um pouco da campanha, tá bom? Gente, boa tarde. Eu vou compartilhar aqui Boa tarde, não, bom dia ainda, pelos próximos 5 minutos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para passar o material para todo mundo. Eu sou o Toran, para quem não me conhece. Espero que todo mundo esteja conseguindo ver, né? Como a Simone comentou, essa é a segunda edição de um estudo que a gente está fazendo. A gente fez a primeira edição dele em outubro do ano passado e agora a gente fez um novo recorte. A gente tem a gente faz na empresa hoje um processo de varredura dos sites, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, e a gente captura o conteúdo desse site para fazer um monte de coisas em cima deles, e a gente aproveitou esse processo de captura que a gente tinha para aplicar uma série de testes de acessibilidade que eu vou falar um pouquinho, enfim, exatamente sobre o que a gente fez e como a gente rodou dentro desse estudo. Tá? Então, antes de entrar na parte específica, vamos falar um pouquinho dos números gerais e das definições. A primeira coisa, assim, quando a gente fala de um site, é importante entender que um site não é um domínio, né? Você pode ter um domínio que tem vários sites embaixo dele, né? Então, pensa um domínio, por exemplo, de um wordpress.com. Tem vários sites diferentes, vários blogs diferentes, e cada blog desses é considerado um site diferente, que está embaixo do domínio do WordPress. Então, quando a gente fala de milhões, às vezes dezenas de milhões de sites, né, é importante a gente manter a distinção entre uma coisa e outra. O site é a coleção de páginas que pode estar num domínio ou em um subdomínio. Tá? Então, sob esse ponto de vista de sites, no Brasil a gente tem hoje mapeados 28 milhões de sites, e desses 28 milhões, você tem mais ou menos metade deles, 14 milhões e meio, que estão ativos, que tem conteúdo dentro deles e que o conteúdo vai sendo atualizado, vem sendo atualizado de forma recorrente e recente. Tá? E aí, como é que a gente define um site como sendo brasileiro? A gente considera um site como brasileiro quando o domínio dele termina em .br, então .com.br ou .gov.br, ou enfim, qualquer coisa .br, quando ele está escrito em português do Brasil, quando as informações de contato que estão exibidas dentro do site apontam de alguma forma para o Brasil, então você tem um telefone do Brasil, você tem um endereço brasileiro, alguma coisa desse tipo, ou quando o domínio, independente de onde ele esteja no mundo, está registrado em nome de uma empresa ou de uma pessoa brasileira. Então, se um site atender qualquer uma dessas 4 condições, a gente considera ele como sendo um site brasileiro, e aí ele fez parte desse conjunto de mais ou menos 14,5 milhões de sites que a gente varreu e analisou de todo o Brasil. Tá? E quais foram os critérios de acessibilidade, quais foram os testes que a gente fez em cima desses sites nessa nossa tentativa de medir a parte de acessibilidade dos sites? Foram coisas bem simples. Tá? A primeira verificação que a gente fez foi a verificação dos formulários. E a ideia da verificação do formulário é entender se os formulários que estão disponibilizados dentro do site
eles estão disponibilizados da forma correta, que, por exemplo, um leitor de tela vai conseguir identificar que aquilo é um formulário e que quais são os campos que precisam ser preenchidos, qual conteúdo precisa ser preenchido naqueles campos, aonde que está o botão para você submeter o conteúdo do formulário e assim por diante. A segunda verificação que a gente fez, que enfim, já foi comentada bastante aí, é a questão da verificação de imagens, é verificar se o site tem as imagens estruturadas da forma correta, né, colocadas na página dentro dos elementos corretos, se todas essas imagens têm a descrição, se não tem nenhuma estrutura estranha dentro dos elementos HTML que contém essa imagem e assim por diante. A terceira verificação que a gente fez é o que a gente chama da verificação de links. E a verificação de link é basicamente olhar para a estrutura dos elementos que linkam para outras páginas dentro do conteúdo HTML daquele site, né? Se você não estrutura o seu link corretamente, um leitor de tela ou uma outra ferramenta de acessibilidade que vai tentar interpretar o conteúdo que você está exibindo dentro do seu site vai ter problemas em identificar aquilo como um link, né? Ou vai se perder, você gera um monte de barreiras na parte de acessibilidade do site. Então, a gente verifica isso. E a última validação que a gente fez é a validação do W3C. Então, o validador do W3C, ele não é um validador de acessibilidade, ele é um validador de markup, ele está focado na estrutura das tags HTML, do código HTML que compõe o teu site, mas ele verifica muitos quesitos que estão indiretamente relacionados com a parte de acessibilidade. Então, a gente entende que aplicando esse validador do W3C, né, o site conseguindo passar no validador do W3C, já é um bom indicador também da questão da acessibilidade, da preocupação do site com a questão da acessibilidade. Tá? E aí, dado esse conjunto de testes, é importante a gente ressaltar que nem todos os sites são aplicáveis todos esses testes, né? Tem um conjunto de sites, seja porque ele não tem conteúdo, seja porque é só uma página, quando você entra tem um texto escrito Hello World, não tem nenhuma tag HTML, ou enfim, a razão que seja, mas não faz sentido a gente aplicar esses testes. Então, nesse último recorte do estudo, em 2020, a gente aplicou os testes, pelo menos um dos testes, em 68,18% desses 14,5 milhões de sites. Os outros 30 e pouquinhos por cento eram sites que caíam nessa situação de que os testes não eram aplicáveis, e aí a gente considera que não tem nem o que testar ali dentro, porque não tem nenhum conteúdo relevante, não tem nenhum conteúdo complexo dentro daquele site. Tá? Então, todos os números que a gente vai apresentar para frente são relativos a esses 68,18% dos 14,5 milhões de sites que a gente estava falando. Tá? Então, vamos lá. Resultados e algumas observações sobre esses resultados. E, na verdade, a gente começa com uma observação. E a primeira observação que a gente faz é assim: não necessariamente a falha no teste significa que o site é inacessível, né? Quando você coloca uma imagem no seu site e você não coloca a descrição daquela imagem, não significa que alguém não vai conseguir acessar o seu site com o leitor de tela. Significa simplesmente que o leitor de tela não vai conseguir ler o que é o conteúdo e descrever o conteúdo daquela imagem para quem está acessando usando esse tipo de ferramenta, né? Então, é importante a gente ressaltar que assim, não significa que vai quebrar. Significa que você está criando uma experiência de usuário que é diferente, pode estar quebrando, mas, no geral, o que você está fazendo é criando uma experiência de usuário que é completamente diferente e que muitas vezes não casa com o que você queria mostrar para os teus usuários. Tá? Então, vamos para os números gerais propriamente ditos. O primeiro número, que é o número talvez mais assustador de todos, né? Em 2019, quando a gente mediu, só 0,61% dos sites passaram em todos os testes que a gente aplicou, né? E esse ano o número melhorou, mas não significa muito dizer que ele melhorou, porque ele saiu de 0,61% para 0,74%. Então, a gente continua com uma situação onde menos de 1% de todos os sites passam em todos os testes de acessibilidade que são aplicáveis ao conteúdo daquele site, né? E, ao mesmo tempo, por outro lado,
Quando a gente mediu no ano passado, a gente tinha mais de 5% dos sites que estavam falhando em absolutamente todos os testes, né? O cara tinha um conteúdo complexo e todo o conteúdo que ele tinha lá dentro falhava em todos os testes que eram possíveis da gente aplicar naquele site, né? Esse ano a gente viu que só 0,01% dos sites falharam em todos os testes. Então, de uma certa maneira, existe um esforço, existe o começo de uma preocupação com as questões de acessibilidade, mas ela não engloba a totalidade dos testes que a gente está executando, que, de novo, são testes muito simples, né? E aí, obviamente, a barra, se a gente pegar a primeira barra do sucesso em todos os testes, o inverso disso é quem teve falha em pelo menos um teste, né? Então 99,26% falharam em pelo menos um dos testes de acessibilidade que a gente fez. Tá? E aí, para detalhar um pouquinho mais pelos diferentes tipos de teste que a gente rodou em cima dos sites, né? Esses percentuais são em cima dos 99 são em cima dos caras que efetivamente apresentaram algum tipo de falha, né? Então, 55,19% dos sites que a gente aplicou os testes de formulário falharam nos testes de formulário, 93,65% falharam na questão dos links, 83,36% falharam nas imagens e 97,22% não passaram no teste do validador do W3C. Tá? Como o teste do validador, alguns dos quesitos do validador do W3C envolve questões que estão relacionadas nos outros testes, esse número realmente tende a ser maior do que os outros números que a gente vê. E aí, olhando especificamente para os sites do governo, a gente começou a destrinchar nos diferentes tipos de site que a gente tem. Então, quando a gente olhou especificamente para sites do governo, e a gente classificou sites do governo como sites que têm a terminação .gov.br, a gente viu que no ano passado, 99,66% desses sites falhavam em algum dos testes de acessibilidade. Esse ano, o percentual melhorou, então só 96,71% estão falhando nos testes de acessibilidade, né? Pode não parecer muita coisa, mas dada a proporção que a gente está falando, a gente vê que tem aí uma melhora quando a gente fala dos sites do governo. Ainda assim, os números são absurdos, né? E aí, se a gente tirar o governo e a gente quebrar em outros tipos de site que a gente classifica do nosso lado, né? A gente tem algumas classificações diferentes. A gente separou aí para esse estudo as 5 principais, né? As 5 que envolvem a maior quantidade de sites dentro da totalidade. Então, a gente vê que 98,76% dos blogs apresentam algum problema de acessibilidade, 96,12% dos sites que a gente classifica como educacionais, que são sites de faculdades, sites de colégios, sites de cursos online, assim por diante, 96,12% apresentam um problema de acessibilidade. O e-commerce, para a gente um e-commerce qualquer tipo de site que faça algum tipo de venda pela internet, então não importa se é conteúdo digital ou se é produto físico, não importa o que ele está vendendo, qualquer tipo de venda pela internet entra na classificação de e-commerce. 98,7% dos sites de e-commerce têm problemas de acessibilidade, né? Os sites corporativos são os sites das empresas mesmo, as homepages de empresas, esse tipo de coisa. Então, 97,19% dos sites corporativos têm problema de acessibilidade e 96,97% dos sites de notícia, que pode ser desde os grandes veículos de notícia até pequenos veículos regionais, revistas, assim por diante, 96,97% desses caras têm algum tipo de problema de acessibilidade. E aí a gente fez para esse evento agora, a gente fez 2 recortes adicionais exclusivos, é a primeira vez que a gente está apresentando, dentro do segmento de e-commerce. Então, a gente pegou o segmento do comércio eletrônico e a gente pegou as 19 maiores categorias de produtos vendidos, né? Então, a gente olhou assim, qual é o tipo de produto que esse e-commerce vende? E a gente pegou as 19 maiores categorias de produtos vendidos
que são essas que estão listadas aí, e a gente olhou qual era o percentual dos sites dentro dessas categorias de produto que tinham algum tipo de problema de acessibilidade, né? E aí a gente vê os resultados, de novo, são assustadores, né, como acho que boa parte da pesquisa que a gente vem mostrando até agora. Particularmente interessante, você tem duas categorias, a categoria de compras coletivas e a categoria de suplementos, suplementos alimentares, vitaminas, esse tipo de coisa. 100% dos sites que a gente testou falharam nos quesitos de acessibilidade. Então, nenhum site conseguiu passar nos testes de acessibilidade, né? E, por outro lado, a categoria que tem o melhor resultado é a categoria de streaming, onde você tem mais ou menos 1,5% dos sites passaram nos testes todos de acessibilidade e 98,5% não passaram. E pensa, a gente está falando que a melhor categoria, 98,5% dos sites não atenderam aos quesitos que a gente está falando, né? E aí, o que a gente fez depois foi quebrar esse negócio olhando única e exclusivamente para os testes de imagem, né, que fala da questão da descrição da imagem, da estrutura do atributo de imagem. E a gente vê mais ou menos a mesma coisa, a gente vê a mesma situação da quantidade de falhas. Por acaso, tem uma categoria interessante, que é a categoria de eletrônicos. Você tem uma quantidade grande de sites, quase 20% dos sites que vendem como produto principal eletrônicos, tem as descrições de imagem correta, né? Mas as outras categorias todas, está todo mundo acima de 90% com problemas dentro das descrições de imagem, né? Então, a gente fala, a imagem talvez seja uma das coisas, essa questão da descrição da imagem talvez uma das coisas mais simples da gente ajustar, e é um dos números que ainda assim tem uma quantidade de problemas absurda. Tá? O que a gente tinha para apresentar para vocês é isso. Eu vou passar a palavra de volta para a Simone para ela poder, enfim, continuar aí o papo. E aí, acho que você tem que deixar de compartilhar a tela, Toran. Isso. Pronto. Estão me vendo? Tranquilo? Pois é, né, gente? Vocês entenderam o cenário aí, e esses são dados muito fresquinhos. Só fazendo uma correção, que o pessoal do movimento que está online me falou, o estudo do ano passado a gente fez em agosto e divulgou em outubro. Eu estava com a data de outubro, mas foi a data de divulgação. Então, foram 9 meses para coletar esses novos dados. E aí, quando a gente tem, né, acesso a um resultado como esse, a gente realmente fica ainda pensando, né, como é que a gente pode contribuir para acelerar esse processo, né, de transformação digital. E aí é sobre isso que eu vou falar, né, sobre a campanha que a gente está lançando oficialmente hoje. Então, a partir, né, a gente estava esperando esse bate-papo com vocês para lançar oficialmente nas nossas redes. Vai ser uma campanha que a gente vai ensinar, né, falar da importância e ensinar, uma campanha educacional, a descrever imagem. Por quê? Porque a descrição de imagem ela é muito, dentro de todo esse cenário, né, da acessibilidade, que envolve desenvolvimento, a parte de experiência do usuário e produção de conteúdo, ela, teoricamente e na prática, é a mais simples de ser resolvida. Então, e a gente pode contar com cada pessoa, independentemente dela ter conhecimento técnico, né? Porque a gente publica nas nossas redes sociais. Todo mundo, né, hoje em dia tem Instagram, Facebook, ou um LinkedIn, enfim, ou um blog. E aí, com essa campanha, a gente vai mobilizar a nossa comunidade, é uma campanha que vai ser construída, né, a partir da comunicação 360 com todo mundo. Ela se chama Imagens que Falam, é uma hashtag que a gente vai adotar em toda a campanha. E a ideia é que a gente utilize toda a nossa rede, que é formada por profissionais da área de marketing e comunicação, por organizações do terceiro setor, principalmente ligadas à causa da inclusão da pessoa com deficiência, grandes marcas, né, que já estão se mobilizando e entrando no movimento para abraçar essa causa com a gente. A gente vai trazer aulas virtuais, a gente vai fazer essa campanha até o final do ano, aulas virtuais, criação de material didático, posts com vários embaixadores, né, do nosso movimento, então, falando das dificuldades que eles
têm em entrar em sites e não ter a descrição de imagem, né? Como que isso impacta na vida deles. E aí eu convido vocês a acessarem a plataforma do movimento, que é Movimento Web para Todos, mwpt.com.br, se informarem, compartilharem e participarem com a gente dessa campanha. Porque se cada um der uma contribuição, puxa, mas eu não tenho nenhum cego na minha rede, mas eu não tenho... Não tem essa. A gente tem a obrigação, né, de abraçar essa causa. E se você está assistindo essa live com a gente, é porque você tem, sim, interesse em tudo isso que a gente está debatendo. Então, bora começar aí a descrever imagem nas suas redes sociais, se você já não faz isso. Tá bom? Obrigada, Wagner. Obrigada, Reinaldo, Amanda e todo mundo aí da rede W3C. Muito obrigado, Simone. Muito obrigado, Toram. Super importante todo esse trabalho de vocês, o estudo, principalmente. É importante porque revela que a situação é ruim, né? A situação é complicada. O elevado número, né, o índice de barreiras para acessibilidade na web para pessoas com deficiência continua muito grande. Apesar de todo o trabalho, de todo o esforço que a gente vem fazendo, né, ainda continua muito alto, conforme os números que vocês mostraram, né? E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, que é sempre uma pergunta recorrente quando a gente fala desse assunto, que é quais são as dificuldades, né, para que os sites eles sejam acessíveis às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Muita gente fala que, na verdade, é porque falta consciência social. Outros falam que falta conhecimento, informação sobre o assunto. Tem gente que fala que é um problema de custo, né, para poder incluir acessibilidade, e tem outros que também falam que tem dificuldades técnicas para poder fazer um site acessível, principalmente se o site já está pronto. O que vocês acham? Tanto você, Simone, como o Toram, vocês podiam considerar, né, quais são as dificuldades que a gente tem para que a acessibilidade avance? Bom, vou falar aqui rapidinho. Bom, você já elencou várias, né? E tudo isso que você elencou, Wagner, faz total sentido. São realmente questões, né? A falta de conhecimento, a falta de visão das empresas, né? Que não enxergam essa grande parcela da população como um público potencial consumidor maravilhoso para vender os seus produtos, né? E os seus serviços. A gente tem a falta de qualificação técnica, né? Isso realmente pesa bastante. Então, tem muitos desenvolvedores, muitos produtores de conteúdo, e muitos designers que não têm acesso a essa informação, né? Não chega até eles. Então, a falta de conhecimento técnico é muito importante. E a gente tem uma questão aí que não foi levantada por você, mas eu tenho certeza que você deu uma roladinha de bola também, a questão jurídica, né? A gente tem aí a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que traz um artigo específico, né, que tem a obrigatoriedade, que é o artigo 63, para que organizações com representação no Brasil são obrigadas a terem suas páginas acessíveis para pessoas com deficiência. E aí o que acontece, assim, primeiro que as empresas ignoram a Lei Brasileira de Inclusão, né, no rol lá né, do compliance, ela acaba ficando esquecida, e basicamente porque não existe na LBI, isso é uma questão que a gente vai trabalhar forte até, né, em parceria, a definição de multa, né? Então, assim, diferentemente, por exemplo, da LGPD, que foi adiada e todo mundo foi atrás desesperadamente para adequar toda a sua plataforma, todos os seus sistemas para a Lei Brasileira de Proteção de Privacidade de Dados, com a LBI a gente não tem essa definição de multa. Então, a partir do momento que a gente tiver esse empoderamento da pessoa com deficiência, tiver as empresas mais conscientes de que, sim, elas estão agindo ilegalmente
e a gente conseguir definir uma multinha, aí eu acho que esse cenário vai ser bastante acelerado. Toran, e aí, o que você quer complementar? Então, eu acho que eu gosto sempre de olhar para trás e ver coisas semelhantes que a gente viu, casos semelhantes que a gente viu acontecer, né? E há um tempo atrás a gente vem fazendo monitoramento da parte do e-commerce, né? E não só do e-commerce, mas da internet em geral, a gente viu uma transformação com relação a, por exemplo, a parte de utilização de certificados SSL, né? Há 5 anos atrás, mais ou menos 4, 5 anos atrás, você não via quase nenhum site com um certificado SSL. E aí o que aconteceu? As ferramentas de busca começaram a despriorizar os sites que não tinham certificado SSL no seu resultado. Os navegadores começaram a colocar em vermelho um alerta para o usuário toda vez que você acessava um site que não tinha um certificado, que estava com algum problema de certificado. E com isso as empresas começaram a ter um incentivo reverso para, tipo, olha, se eu não acertar esse negócio, eu vou começar a perder negócio de verdade. Não é até mais do que uma multa, né? Mais do que um movimento simplesmente de, vou multar, ou tem um incentivo que a área de compliance vai vir aqui encher a minha paciência. Eu tenho um incentivo real que impacta lá o meu negócio todo dia, porque se não tiver tudo direitinho, eu não vou aparecer no melhor lugar, as pessoas não vão me achar, as pessoas quando entrarem no meu site vão achar que está entrando num site errado. Por que não uma coisa parecida para acessibilidade? Por que não um negócio que pisca para o usuário quando ele acessa um site que não tem a parte de acessibilidade correta? Né? Com o certificado SSL, quando o pessoal fez essa transformação, a gente viu o número sair de menos de 10% em um ano para mais de 80% no ano seguinte. Né? Essa é a velocidade de transformação que tem quando você coloca um incentivo externo que impacta o dia a dia de negócio da empresa. Eu acho que talvez parte do caminho seja isso. Como é que a gente faz para gerar incentivos? Que é chato porque são incentivos negativos, mas como é que a gente faz para criar esse negócio também para o lado de acessibilidade? Wagner, eu tenho uma dica aqui, aproveitar que a gente está com a Lia, né? Pois é, isso que eu pensei agora. A gente tem uma sugestão simples, que é o nosso sonho de consumo, sonho estratosférico do movimento para todos. Eu falo em nome de todo mundo do movimento. É que o Google passe a... vamos para o lado construtivo, não vamos falar passe a penalizar, mas que o Google ranqueie, né, melhor os sites que são acessíveis. Da mesma maneira, né, que na época da responsividade, os sites que não estavam trabalhando, né, conversão para mobile, tal, passaram a ficar lá embaixo na busca orgânica. Já imaginou que coisa linda que seria os sites que são acessíveis para pessoas com deficiência começarem a ser melhor posicionados pelo algoritmo de busca do Google? Mas eu acho que o Google já faz alguma coisa para aqueles que já têm alguns elementos de acessibilidade. O Reinaldo pode falar isso melhor, mas eu acho que já existe alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é super pertinente, mais do que isso, estou falando aqui Toran, Simone, Reinaldo e todo mundo que está interessado e militante desse assunto de acessibilidade, a gente pode fazer uma campanha junto aos navegadores, né? Porque você tem Chrome, Google, Safari, etc., 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 né? Para que possa emitir algum tipo de alerta com relação à acessibilidade, né? Assim como eles faziam sobre segurança, né? A gente pode pensar um pouco nisso também. Eu acho que não é de todo impossível de se fazer isso. Né? Acho que a Lia quer falar um pouquinho, né, Lia? Pode falar, Lia. A gente tem, então, no Chrome, nas nossas ferramentas de desenvolvedor do Chrome, quando você usa as ferramentas de desenvolvedor, você tem várias auditorias que você pode fazer e a acessibilidade é uma delas. Então, quando você fala, quero auditar esse site, ele tem lá algumas... esse site funciona em dispositivos móveis, tem várias coisas diferentes que ele vê e uma dessas coisas que ele considera também é acessibilidade. Tem alguns desafios que a gente tem em automação, né, em verificar a automação automaticamente se o site é acessível ou não. Apesar de eu achar que a automação é incrível, todo mundo deve usar, eu acho que não substitui os humanos ainda em realmente entender e classificar um site como totalmente acessível ou não. Então, eu acho que ainda tem alguns desafios que as máquinas não descobriram ainda, que a gente precisa trabalhar. Ok.
Bom, aqui eu vou lançar um pedido. O pessoal da Vem Sonhar, a Associação de Surdos do Estado de São Paulo, está pedindo ajuda de programadores de websites. Eles são uma instituição sem fins lucrativos. Então, se alguém pode ajudar com programação de website, né? Vem Sonhar, a Associação de Surdos do Estado de São Paulo. A outra coisa o João Boaventura está perguntando se tem alguma forma de fazer leitura de textos que estão embutidos em imagens, né? Se existe alguma iniciativa, seja do W3C ou de outra organização, para que se possa facilitar a acessibilidade, porque a maioria das pessoas não se importa de escrever imagens quando postam. Então, se existe alguma facilidade, W3C, Google, qualquer outra iniciativa para ser capaz de ler textos que estão embutidos em imagem. Alguém quer falar? Lia, Simone, Reinaldo? Assim, o que acontece? As ferramentas de descrição automática hoje, né, que existem no próprio Face, no Instagram e tal, elas pegam o contexto da imagem, né? Então, assim, o texto que está ali dentro, elas, até onde, né, eu tenho essa informação, elas não são capazes de trabalhar como se fosse um OCR, né, que é uma ferramenta de OCR que a gente utilizou bastante no passado. Pode ser que o Google, não sei, tenha alguma ferramenta de inteligência artificial para isso. Tem, Lia? Não que eu saiba. A nossa descrição automática do Google, ela tem OCR também, ela usa OCR. O Lookout, ele tem também OCR, mas é um aplicativo de celular que você precisa usar a câmera. Descrição automática é um desafio difícil, essa é uma das coisas que eu acho que as máquinas talvez ainda não substituem o humano, porque muitas das descrições, elas são... Você precisa entender qual que é o conteúdo em volta, além daquela imagem, além das coisas que estão acontecendo. Então, as máquinas, eu acho que podem resolver bastante coisa, mas a gente ainda precisa de inteligência humana para algumas descrições. Ok, bom, só para concluir, vou fazer um comentário e também vou dizer para Fernando Lobato, Silvio Rangel e Luigi que tem perguntas, a gente vai responder para vocês na descrição no canal do YouTube desse evento. E o que eu acho que também, assim, um grande passo que poderia ser dado é o governo exercer o seu poder de compra, né? Como ele é um grande comprador, talvez o maior comprador do Brasil inteiro, né? Os órgãos governamentais somados talvez sejam os maiores compradores. Eles deveriam exigir, né, em todos os editais de licitação, que os serviços e os aplicativos que eles adquirissem, né, serviços e aplicativos digitais, eles fossem acessíveis e que não compraria e não aprovaria nenhuma compra que os produtos não apresentassem 100% de acessibilidade. Acho que isso é muito importante e o governo não tem exercido na sua forma mais completa esse poder de compra. E isso ajudaria muito que a gente pudesse ampliar, né, o nível de acessibilidade na web. Seria mais um fator, mais uma medida que a gente sugere para isso. Ok. Bom, muito obrigado, Simone, muito obrigado, Toran, pela participação.